louvarmos o teu santo nome, para derramarmos o nosso coração diante de ti. Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, na tua palavra, que sejamos direcionados pelo teu Espírito Santo, Senhor, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom dia! Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Podem se assentar. O Senhor nos deu essa oportunidade, que todas as vezes nós venhamos reconhecer isso, todas as vezes que estivermos na casa de oração, pelo fôlego de vida que Ele nos dá, de ouvir a palavra dEle, de nos colocarmos diante dEle com todo o nosso coração, que não seja para nós como se fosse mais uma vez tão somente, ou como nós iremos voltar aqui no domingo à noite, né? Hoje à noite, nós temos culto aqui na Shalom às 8 da manhã e às 18, nos dias de domingo. Que não seja assim, estou meio dormindo agora e à noite eu escuto a palavra. É uma oportunidade que o Senhor nos dá, a gente não sabe o que vai acontecer na hora que a gente sair daqui. Então que a gente aproveite essa oportunidade. Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, que nós venhamos render o nosso coração todas as vezes que nós estivermos aqui na casa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4. Que o Senhor tenha a liberdade de nos instruir pela sua palavra, que ela não volta vazia, antes, como as Escrituras mesmo nos informam, ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz o Senhor, aquilo que agrada o Senhor. E que nós não venhamos perder a oportunidade da correção do nosso Deus, da instrução que o Senhor tem para nos dar nesta manhã de domingo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus, a partir do verso 1. Que diz assim: foi Paulo quem escreveu aos irmãos filipenses. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e a recompensa do meu trabalho. Permaneçam firmes no Senhor, meus amados. E agora eu quero suplicar aquelas duas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o evangelho aos outros. E trabalharam também com Clemente e com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Aqui, pelas palavras de Paulo, nós vemos que Paulo, ele amava este povo, como todos em Cristo Jesus. Pois Paulo seguia o Senhor e buscava fazer como Jesus Cristo, não fazia acepção de pessoas. Porém, pelo que nós, quando lemos as cartas de Paulo, vemos na conduta de Paulo, que ele não falava palavras para agradar as pessoas. O que ele falava era para agradar a Cristo Jesus. E mediante aquilo que o Espírito Santo consolava o coração dele, diante da situação que aquela igreja estava vivendo, ele era consolado pelo Espírito Santo para corrigir. E a palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. E como eu ouvi um dia, esses dias, de um, se eu não me engano qual era o pastor, nesses réus,
E eu achei até interessante, Deus corrige os filhos dele. Ele não corrige os filhos do inimigo. Ele corrige os filhos dele, aqueles que se achegam ao Senhor. Ele dá a oportunidade de conhecer da palavra como nós estamos conhecendo agora, e ele nos corrige. Somos corrigidos aqueles que ouvem a palavra. Aqueles que não querem compromisso, quando chega um determinado tempo, Deus deixa eles viverem a vontade deles. E pior coisa é para nós vivermos a nossa própria vontade. Porque a nossa própria vontade não é a nossa própria vontade. É a vontade da nossa carne. Se realizamos a vontade da carne, nós estamos realizando a vontade do inimigo. Porque Adão entregou para Satanás. Adão e Eva entregou para Satanás. Tanto que, como no início, nós ouvimos que Cristo Jesus, ele veio em carne para nos resgatar do poder da morte, do poder de Satanás. Então, quando somos entregues à nossa própria vontade, a gente está vivendo a vontade do mundo, a vontade de Satanás. É muito simples, é muito claro. E o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos para Cristo. E quando Ele nos corrige, Ele corrige os seus filhos, como filhos. Então nós precisamos aceitar a correção de Deus. Pelo início do texto, nós vemos que Paulo se alegrava, porque eles eram a recompensa do trabalho de Paulo. Quando que um líder se alegra? Quando ele vê que o coração daquela pessoa se abriu para Cristo Jesus, não para ele, mas para Cristo Jesus. Para quem que a liderança da igreja trabalha? Para Cristo Jesus. Para quê? Para que as ovelhas venham idolatrar o pastor, a pastora, os missionários, a liderança? Não. Para que a igreja se achegue a Cristo Jesus, que não gosta de idolatria. Então ele se alegrava com esse povo. E ele diz ali no verso 1 ainda: permaneçam firmes no Senhor, meus amados. E no verso 2 ele vem entregar um recado para duas senhoras, que elas vivam em harmonia. Né? Ele chega a falar o nome das senhoras, Evódia e Sintique. Por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia, com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor tem orientado. E aqui vai bem além: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Tudo que faça, faça por amor a Cristo Jesus. Quando você faz algo por amor a Cristo Jesus, você não espera a recompensa do homem. Você ama, obedece, e por causa de Cristo Jesus. Vivam em harmonia. Não deixa nas entrelinhas o inimigo entrar e colocar situações que possam destruir o trabalho que vocês têm feito para Cristo Jesus. É isso que eu entendo nessas linhas que ele está dizendo. Porque se vivam em harmonia, porque elas viviam em discordância. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vai conseguir realizar um trabalho para o Senhor se não estiverem de acordo? Na sexta-feira nós ouvimos aqui, fomos consolados pelo Espírito Santo e pelo anjo da igreja, que quem é o Senhor desta casa, o Ministério Shalom, é o Senhor Jesus Cristo. Quem manda aqui, quem direciona o que vai ser feito aqui, as obras, os cultos, os dias, os horários, os trabalhos que serão realizados para o Evangelho, para Cristo Jesus, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus, que consola o coração de todos aqueles que estiverem sujeitos e prontos a obedecer. Então não pode ter discordância, não é para ter discordância, porque não é a nossa vontade, é a vontade dele. É o que ele disser que é, o que Jesus disser que é, pelo Espírito Santo do Senhor. Não é a vontade de A, de B ou de C. Então não é para ter discordância. É para que todos nós nos acheguemos a Cristo Jesus e esperemos a direção do Espírito Santo para aquilo que iremos realizar. Na sexta-feira nós somos consolados que não é o que dá certo na igreja A, na igreja B, na igreja C, até porque é o Senhor dos exércitos. Ele tem destacamentos do exército. Não tem o destacamento do exército? Eu vejo as igrejas dessa maneira. A obra que é realizada aqui é diferente da obra que é realizada em outro lugar. É Cristo Jesus que é falado, é do Evangelho que é falado.
Sim, a atuação na região é aquela que o Espírito Santo vai mostrar. Então eu não tenho que pegar de lá e querer colocar aqui sem ouvir o que o Espírito Santo deseja, o que o Espírito Santo quer. Eu preciso trabalhar na direção do Senhor, então não pode haver desarmonia. Aqui ele só pediu, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E ele continua dizendo, eu peço a você, meu fiel companheiro de jugo, quando nós lemos que não casem-se em jugo desigual, porque um serve o Senhor, o outro não. Esse aqui ele estava dizendo o mesmo jugo, da mesma fé, da mesma credibilidade, não é? Eu peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o evangelho aos outros. Eram mulheres que não eram do Senhor? Não. Eram servas do Deus Altíssimo. Não era ninguém aqui do capeta. Eram do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. Houve a necessidade de Paulo, que não podia estar presente, numa pessoa de confiança da liderança, ajude-as. Ajude-as. Então a gente vê a questão novamente da liderança. Amados, eu estou tocando nesse assunto porque é o que o texto está dizendo, é o que o Espírito Santo trouxe bem forte no meu coração, Filipenses 4. E aqui nós estamos. Continuando o texto. E trabalharam também com Clemente e com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pessoas do Senhor. Aqui nós não estamos tratando de pessoas que não acreditavam no Senhor. Todos os que Paulo relatou aqui eram pessoas que falavam do evangelho verdadeiro, cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Que não podemos viver em desarmonia. E quem traz a harmonia necessária não é o meu jeito, não é o seu jeito, não é o nosso jeito, é o Espírito Santo do Senhor que traz a harmonia. E por inúmeras vezes eu vi o agir do Espírito Santo agindo no nosso meio. Quando o Senhor traz a palavra no coração do anjo da igreja, traz o louvor sem que a ministra do louvor saiba qual é a palavra, ele traz no coração dela, ele já colocou no coração das ovelhas uma iluminação daquilo que vai trazer na palavra, ele já está consolando. Quantas vezes nós ouvimos que foi confirmada a palavra? Nós vemos a ação do poder e a harmonia do Espírito Santo, e é assim que nós devemos andar. Se em alguma situação está havendo desarmonia, vamos continuar buscando e obedecendo aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. E na obediência, a carne, ela quer se levantar, ela quer se dizer que ela pode, que ela sabe, porque ela tem experiência, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. E a gente vai sujeitar a nossa carne em obediência àquilo que o Espírito Santo diz. Pois a nossa carne, ela sempre vai gritar, e essa luta só vai terminar quando o fôlego de vida nos for tirado. Então sempre nós vamos estar em batalha contra nós mesmos. Se sujeita àquilo que o Espírito Santo diz. E viver em harmonia. Continuando, estejam sempre cheios, no verso 4, de alegria no Senhor. Alegria em quem, igreja? Não é em A, não é em B, não é em C, é no Senhor, e isso tem diferença no meio da casa de oração. Tem diferença. Eu venho e todos vêm, mas isso é óbvio, missionária Vanessa. É óbvio? É. Que tem que vir na alegria do Senhor, mas acontece? Aí eu pergunto, acontece? Acontece? Todos os dias nós vemos a casa do Senhor na alegria do Senhor. É isso que nós precisamos ver em nós, não nos outros. Essa palavra é para nós. Cada um é para nós.
Eu venho com alegria no Senhor, eu venho por causa do Senhor, eu venho pelo Senhor, eu venho disposta a orar a Deus, no momento do louvor, louvar a Deus, no momento da palavra, abrir o meu coração para examinar a minha vida segundo a palavra, ou eu venho para lembrar do fulano, do beltrano, do ciclano, e estou louvando porque estou louvando, estou olhando, estou cuidando, estou olhando o mosquito que está passando, menos louvar o Senhor? Eu venho na alegria do Senhor, eu venho por causa do Senhor mesmo? Ou eu venho por causa dos problemas e inúmeras coisas? Nós vemos e sabemos que na adoração, o exemplo que mais, o testemunho de vida que mais nos faz lembrar da libertação, do louvor e da adoração, é de Paulo e Silas. Que meia-noite estavam lá presos, não só presos dentro de uma cela, como também com seus braços, com suas pernas presos. E eles estavam fazendo o quê? Louvando o Senhor, adorando o Senhor. E foi uma adoração do íntimo do coração deles, porque a gente pôde ver que as estruturas daquela prisão, daquele prédio, daquele lugar, foram abalados. É essa adoração com o coração inteiro. Com o coração na presença, por causa dele e por ele. E nessa adoração o Senhor quebra cadeias, o Senhor liberta, nos liberta de situações, o Senhor nos alcança. Há que termos uma mudança com relação a isso. E todas as vezes que nós ouvirmos a palavra, o Senhor vai nos consolar de um modo onde a gente vai só avançando espiritualmente, crescendo espiritualmente. Você pode estar até dizendo aonde você está. No momento que você está ouvindo, eu já ouvi essa palavra. Mas hoje a direção é essa. É você e o seu coração no Senhor. A palavra para nós está sendo para mim, está sendo para vocês. Na minha vida, para mim, na vida de vocês, para vocês. E sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Ela nos consola, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos poda. E ele diz, estejam sempre cheios da alegria do Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. Eita, glória. E a gente só consegue ser amável em tudo quanto a gente faz. Se formos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Se o nosso pensamento estiver lá no alto, nas coisas que o Senhor quer, nas coisas que o Senhor mostra. Se o nosso coração estiver em Cristo Jesus, porque quando o nosso coração está aqui sobre essa terra, a gente não consegue ser amável. Porque para onde você olha, você vê coisas que o Senhor não se agrada. Então a gente só consegue ser amável em Cristo Jesus. Não tem outra forma, igreja. A menos que você ame o mundo. E você esteja feliz com toda dor e toda destruição, e toda mentira, e toda fofoca, e todo mexerico, e todo roubo, e todas as coisas deturpadas. Aí você consegue ser alegre, mas aí o seu coração não é do Senhor e você não pertence a Ele. Os cristãos só conseguem ser alegres se estiverem em Cristo Jesus. Porque o pensamento deles não está só aqui, não está aqui. Está nas coisas do alto. Está no nome escrito no livro da vida. Está nas obras que o Espírito Santo, o Senhor está mostrando que vai fazer, que é cura, libertação, transformação. Que o Senhor nos leva naquilo que podemos, naquilo que Ele entrega em nossas mãos, para ajudar o outro a se vestir, para ajudar o outro a saciar a sua fome, para ajudar o outro a receber um carinho, uma atenção, um abraço, um consolo e a palavra da verdade. Aí nós conseguimos viver com a alegria verdadeira, na paz de Cristo Jesus. E o Senhor nos lembra que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada, ou não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Jesus não disse, em quase tudo, orem a respeito de quase tudo. Não, é a respeito de tudo. O que te aflige? Ore a respeito de tudo. Nós ouvimos aqui que as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, não é isso?
Faça do Senhor a tua companhia. Quando você está lá no meio do povo, tem aquela amizade que você quer contar até do mosquito que passa. É ou não é? Dos planos que você tem, dos teus sonhos. Ótimo. Glória a Deus. Conte ao Senhor. Orem a respeito de tudo. Faça dele o seu amigo. Ele é o seu amigo. Ele é o seu melhor amigo. É ele quem precisa e deseja, por mais que ele saiba do teu dia, da tua perspectiva, da tua visão. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai estacionar o carro. Aonde você vai, faça do Senhor o seu amigo. Conte para ele tudo. Ele não vai corromper você. Ele vai transformar você. É o melhor amigo que nós temos, é a Ele. É Ele, é o nosso melhor amigo. É Ele, e você fala com Ele e Ele te responde. É Ele o nosso melhor amigo. Não se aflijam, esteja com Ele, orem a respeito de tudo. Sabe o que é tudo, igreja? É tudo aquilo que te aflige. Te aflige estacionar o carro? Há mulheres que afligem estacionar o carro, né? Há mulheres que afligem. Há mulheres que apertam, que já bateu, ou em situações, porque não confia em si mesma. Eu já vivi muito isso. Há situações que afligem. Se o marido está do lado, então com medo da bronca do marido, com medo que o marido, geralmente os homens dirigem melhores, até que as mulheres se aperfeiçoem. Elas têm no marido como exemplo, isso é fato, isso é verdade. O Senhor o colocou como cabeça, então tem uma questão de respeito. Se faz alguma coisa errada, já tem medo que haja uma situação ali, ore a respeito de tudo. Eu, como já bati muitas vezes, bateram em mim muitas vezes, já trompei na porta, orava a Deus até para estacionar o carro, porque eu sabia o que aquilo causava em mim. É a respeito de tudo mesmo. Faça do Senhor seu amigo. Agora, com relação a orar, eu quero que a gente vá lá para 1 Samuel, marca aí, tá, Filipenses? 1 Samuel, capítulo 7. Uma situação que afligia o povo de Deus e que o povo de Deus orava a respeito daquela situação. 1 Samuel, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que, se eu não me engano, o 9º livro. Glória a Deus. Quem que o povo de Israel buscava? Quem que o povo do Senhor buscava quando eles estavam aflitos? Quem que nós buscamos? Não é o Senhor? É o Senhor nosso Deus. Aqui nessa situação de Samuel, a arca havia sido tomada do povo de Israel. E ela passou por algumas cidades. No capítulo 7, a partir do versículo 1, diz que ela estava em Quiriate Jearim. Diz assim: então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. No início, eu perguntei para o pastor a questão da tradução, porque na nova linguagem de hoje, diz assim, NTLH, diz assim, uma palavra sobre orar. A arca da aliança, o mesmo versículo. Ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante este tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Por que eu trouxe essa tradução? Só por causa dessa palavra. Aqui nós estamos vendo que eles viviam em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Logicamente, quando a gente está triste, o que a gente faz? Nós que buscamos o Senhor, temos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós oramos e buscamos a face do nosso Deus. E lá, aonde nós estávamos em Filipenses, dizia para orarmos sobre todas as coisas. Este povo estava orando a Deus, o povo de Israel, porque queria a arca do Senhor de volta.
no lugar certo. Por que a arca eles queriam de volta? Porque a arca representava a presença do Senhor. Tanto que não era qualquer um que podia tocar na arca, porque morria. Eles sabiam disso. Então, eles consagraram Eleazar para que cuidasse da arca. E ela ficou lá por 20 anos. E 20 anos o povo orando, querendo a arca do Senhor de volta ao lugar aonde deveria estar. No verso 3. Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor, então Ele virá a vocês. Eita glória. Perdi aqui. Joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor, então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Amados, é claro o texto. Eles tinham imagem de deuses estranhos no meio deles. E Deus não gosta de idolatria. Ele é o único Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo que ele fez por ele mesmo. Satanás podia até estar contemplando a criação, mas não foi ele que fez nada. E quando idolatramos alguma coisa, é Satanás que assume o lugar daquela coisa. Precisamos nos vigiar. Precisamos nos analisar a tudo aquilo que nós estamos colocando em primeiro lugar. Gente, é sério isso, e a gente idolatra mais do que a gente imagina. Aqui era imagem de escultura. É o trabalho, é o filho, é o cônjuge, é o amigo, é o bem material. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, na frente de Deus, para nós os cristãos que recebemos Cristo Jesus, é idolatria. E quem consegue nos colocar em ordem é o Senhor. Nós damos espaço para outras coisas e menos espaço para Deus na nossa vida. Eles estavam orando ao Deus Criador. Eles estavam orando por esses 20 anos, eles estavam orando, como Samuel disse, se de fato vocês desejam, é isso mesmo que vocês querem? É a presença de Deus mesmo que vocês querem? É isso que ele está dizendo. Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora seus deuses estranhos e suas imagens de Asterote. Não era uma situação que o sacerdote não sabia, o sacerdote via e alertava. Mas quem que tinha que jogar fora? A palavra vem e alerta, o sacerdote vem, o anjo do Senhor vem e instrui. Mas é quem é que tem que tomar atitude, né, Davi? É o pastor que tem que tomar atitude na vida do Davi, dele deixar de fazer aquilo que ele sabe que ele não tem que fazer? Que está tomando o lugar de Deus na vida dele? É o pastor que tem que estar com ele lá 24 horas, ou pôr o Davi 24 horas do lado dele ali, para que o Davi não faça aquilo que ele não tem que fazer para Deus. Ele pode até não fazer na presença, mas como está o coração? Como que está o coração? Então a gente recebe a palavra, eu acho engraçado, igreja, eu vou falar com o teu pastor a teu respeito. E muitas vezes está apontando assim, tem 3 assim, ó, para a pessoa não está vendo. E acho que o pastor tem que resolver tudo. Está resolvendo aqui, ó. Quem está ouvindo a palavra, agora se sai da porta para fora, e mesmo ouvindo a palavra, continua rebelde, vai ter com Deus, vai continuar orando e não vai receber. É assim. É assim, está recebendo a palavra e continua do mesmo jeito. É o que Samuel foi colocado no lugar do outro sacerdote que era para corrigir os filhos e não corrigia. Samuel foi um milagre de Ana e foi escolhido do Senhor para estar lá no lugar do sacerdote. Samuel era um homem honrado. Samuel era um homem do coração de Deus. Com certeza Samuel corrigia esse povo.
mas o povo ainda tinha a imagem de idolatria dentro de suas casas e ainda orava pela presença de Deus, que naquela época era a arca da aliança que representava a presença do Senhor no meio deles. Essa palavra vem nos abrir os olhos, mais uma vez, vem nos alertar mais uma vez sobre a idolatria. Estamos orando, mas não mudamos a nossa conduta. Queremos a presença, mas não mudamos a nossa conduta. Ainda tem situações que temos permitido, colocar situações acima de Deus nas nossas vidas. Colocar situações na nossa vida que estejam no lugar do Senhor. Então não vai acontecer. Para nós caminharmos nesta casa de oração, naquilo que Deus tem para nós neste lugar, nós precisamos tirar a idolatria do nosso coração. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem consolado, nos consolado pela palavra e também pela liderança. Por quem que eles estavam ouvindo? Era por um anjo que tinha descido dos céus naquele momento e todo o povo estava vendo o anjo do Senhor falando as palavras que Jesus queria, que Deus queria. Era Samuel que eles estavam vendo. Eles estavam vendo Samuel. E o Espírito do Senhor consolava Samuel. Se de fato querem a Deus, se desejam voltar para o Senhor de todo o coração, no verso 3, joguem fora os seus deuses estranhos e as suas imagens de Asterote. Assim, tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então Ele livrará vocês da mão dos filisteus. Porque os filisteus de tempo em tempo vinham lá e roubavam o que eles tinham. Os afligia. Assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente o Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispá. Eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo, como sinal de arrependimento. E disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor o atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Esses governantes, no capítulo 6, não sei se os mesmos, mas do mesmo povo. Foi o povo que estava com a arca e que teve que devolver a arca com ofertas em ouro. Porque eles tinham sido afligidos pelas pragas dos ratos e pelas pragas de tumores. E eles fizeram ofertas a Deus em ouro e mandou devolver a arca para o povo de Israel. E esse povo, mesmo sabendo quem era o Deus de Israel, na brecha, porque eles ainda não estavam, agora que eles estavam se voltando ao Senhor, viu a oportunidade de destruí-los. E aqui a gente vê que ali Samuel, ele pegou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou ao Senhor, orou ao Senhor e o Senhor livrou. Hoje qual é a conduta nossa? A gente clama a Jesus, o Cordeiro de Deus. A gente recorre ao sacerdote, o sacerdote ora, porque ele recebeu a autoridade do Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas almas, e o Senhor nos livra. Quando a gente não consegue, aonde a gente se achega? Aonde que a gente se achega? Precisamos estar na vontade de Deus, aonde Deus nos plantou, igreja. Nós precisamos assumir essa responsabilidade.
O Senhor atendeu aqui no final do verso 9 a oração de Samuel. E o povo esperava aquela resposta. Continue clamando, o povo disse. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve. No verso 10, enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear. Mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles em Mispá, até perto de Bet-car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, que significa pedra da ajuda, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Amados, Deus fez tudo para funcionar da ordem certa. Deus como Deus e nosso Senhor. O sacerdote como sacerdote do Deus Altíssimo. As ovelhas como ovelhas, não querendo lugar. Os soldados como soldados, executando o trabalho que eles tinham que executar. Aqui a gente vê que quando eles se arrependeram e eles se sujeitaram a Deus, tudo funcionou. Eles tinham Deus como Senhor, e quem foi que livrou os israelitas e os soldados da mão dos filisteus? Não foi Deus? Aqui não está dizendo que o Senhor, olha aqui ó, no verso, vamos voltar aqui. Deixa eu encontrar aqui de novo. O Senhor enviou trovoada sobre ele. Houve no verso 10. No finalzinho do verso 10. Ó, no começo, enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânicos. E aí eles foram derrotados pelos israelitas. Os israelitas ficaram deixando o sacerdote lá orando, sacrificando, buscando por eles. E eles ficaram coagidos embaixo, deitados no chão, escondidos dentro das suas tendas? Não, eles foram para a batalha. Cada um na sua posição. Ninguém tomando lugar de ninguém. Deus deixou os inimigos tontos, em pânico. O sacerdote sacrificando e orando e clamando e buscando autoridade espiritual, intercedendo, o Senhor agindo, o sacerdote fazendo o que ele tinha que fazer, e os israelitas se levantaram naquilo que Deus deu para eles e foram para cima dos soldados filisteus. E nessa entoada eles libertaram as cidades que estavam aprisionadas pelos filisteus. Então não adianta eu vir aqui só pedir para o pastor orar, e que coisa tremenda que isso é para todos nós, inclusive para mim, e ficar escondida lá dentro da minha casa pedindo que Deus faça, e Deus está fazendo, pedindo que o sacerdote ore, o sacerdote orando, e eu escondida dentro da minha casa, não fazendo nada e na oportunidade julgando os outros. Não recebendo a direção daquilo que Deus está entregando na minha mão. Quando aqui nós estamos vendo, era um povo que queria muito algo. E o Senhor deu o que eles queriam. Pediu para que eles tirassem aquilo que servia de idolatria, aquilo que era de tropeço, que Deus não se agradava, aquilo que impedia o poder de Deus agir, porque Deus anda conforme a sua palavra. E lá no começo ele disse: amarás o Senhor teu Deus. Somente o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Então, se nós estivermos na ordem contrária disso, como que ele vai agir? E quando ele está agindo, não adianta eu ficar escondido, eu tenho que ir na orientação daquilo que ele está entregando, e eu vou receber porque eu também estou fazendo a minha parte.
Aqui a gente está vendo o que Deus faz quando a gente entra na ordem. Ele vem, nos corrige, nos coloca de pé, nos dá a condição de vencer. E é isso que nós precisamos fazer. E como fez Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. O costume de Israel é sempre colocar uma pedra. E eu acho interessante isso. Nos túmulos até aqui a gente põe flores, né? Para honrar a memória daquele que esteve ali. Israel põe pedra. Para mostrar que ele se importava com aquela pessoa. Porque as flores morrem, as pedras, ó. Quanto tempo fica aí? São testemunhas de tudo aquilo que Deus fez. E ali Samuel colocou uma pedra e eles tiveram tudo de volta que os inimigos tinham tomado. Quando eles buscaram a Deus, quando eles ouviram a palavra do sacerdote, consolado pelo Espírito Santo, que mostrou aonde estava o erro, mudaram a conduta, jogaram aquilo que os atrapalhava longe, obedeceram à voz do Senhor. E muitas vezes a gente passa na situação seguinte. Vamos voltar lá para Filipenses para a gente fechar. A gente passa na situação seguinte: Deus, eu fiz o que o Senhor falou, eu parei com aquela atitude, mas o negócio piorou. Não foi o que aconteceu aqui? Eles estavam todos reunidos e aí o inimigo veio. Mas quando o inimigo veio, eles puderam experimentar o livramento de Deus. E eles conquistaram mais do que eles tinham pedido. Muito mais do que eles tinham pedido. É essa conduta que o Senhor espera de nós. E aqui no livro de Filipenses, eita glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós paramos no 6. No 7 está dizendo o seguinte, Filipenses 4, versículo 7. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer, eita glória, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Glória a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam e receberam. Ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Vem dele, tudo que foi feito por ele, para ele, a gente só consegue com ele. O que ele nos alerta, a gente tira e vai ficar mais fácil? Não. Às vezes as coisas engrossam um pouco mais, mas é aí que a gente vai ver a poderosa mão de Deus nos livrando. Escondidos lá dentro do quarto, embaixo da cama? Não. Ouvindo a direção dele e fazendo, executando a obra que ele nos mandou executar. Que cada um no seu lugar, tendo Deus como Senhor, haverá livramento mais do que o esperado. E conservar a mente e o coração no Senhor, que é a nossa maior luta da atualidade. Não se deturpar, não ir por caminhos que Deus não se agrada, não ter amizades que nos corrompem. O Senhor te levou lá para ajudar, para você ser luz naquele lugar, para você ajudar o seu companheiro, como a gente viu Paulo falar. O que Paulo estava fazendo aqui? Paulo, ele falou alguma palavra assim terrível para essas irmãs? Não, Paulo se lembrou que elas, e Paulo era um homem, falava o que tinha que falar, a gente vê. Ele fala, tem cartas que ele falou assim, vocês acham que eu sou bravo nas minhas cartas e quando eu vou eu sou manso? Não espera eu ir manso aí não, porque eu não vou manso, vocês não mudaram essa atitude de vocês, foi o que Paulo disse. E aqui Paulo estava falando dessas irmãs, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E se lembrou que elas realmente pregavam o verdadeiro evangelho. Você pode estar ajudando, ajuda no Senhor. O que não é para você fazer, não bota a tua mão. A gente precisa aprender a viver na vontade de Deus. E somos cada um de nós. Todos nós aqui ouvindo a palavra e esperando de Deus em tudo mesmo.
E a hora que vem a direção do Senhor, a gente ter força e a mente, o coração firme em Cristo Jesus, para realizar. E quando realizar, saber que Deus é Deus, não foi porque eu fiz. Só vai dar certo se o Senhor me mandar. Se eu for no lugar do pastor ou no lugar da pastora, vai dar errado, se não é para mim ir. Se eu querer assumir a postura deles, Deus dá na minha cabeça e me arranca de lá, não vai dar certo. É na direção do Senhor. É naquilo que Deus tem dito. Amém? Vamos orar? A palavra por si só, ela já nos alimentou. Tirar a idolatria, confiar no Senhor, trabalhar em harmonia, esperar em Deus, pensar nas coisas excelentes, firmar o coração em Cristo Jesus e a nossa mente naquilo que é excelente. E o Senhor tem nos dado quantos exemplos de coisas excelentes sobre essa terra, das coisas as quais Ele tem feito. Quantos milagres o Senhor tem nos feito presenciar. Quantos, irmãos, quantos testemunhos de pessoas do nosso lado, de pessoas de longe, de pessoas nas nossas vidas. Então tem muitas coisas para nós pensarmos das coisas do Senhor. Vamos deixar as coisas que Deus não se agrada, bem longe da nossa mente, do nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oh, Deus de glória, Deus de poder, a Ti toda a honra, Senhor, todo louvor. Pai, a Tua palavra foi muito clara, Senhor. Quando nós nos arrependemos, como disse Samuel, se de fato vocês querem, se de fato vocês querem buscar a Deus com todo o coração, tira toda idolatria do seu coração. Senhor, nós não somos justos quando analisamos a nós mesmos, as nossas práticas. Na maioria das vezes queremos, Senhor, nos justificar. Somente o Senhor tem o equilíbrio, o Espírito Santo da verdade. É quem pode nos julgar, é quem pode nos dizer, Senhor, nos coloca, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, segundo aquilo que o Senhor deseja de nós, nós realmente, com todo o nosso coração, nós queremos Te servir, Senhor. Nós queremos Te servir, nós queremos viver a vontade do Senhor Deus, nós queremos, como aquele povo queria, a Tua arca, nós queremos a Tua presença em nós, Senhor. A Tua presença em nós, no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração. Como diz Filipenses, Senhor, a palavra de Filipenses, Senhor. Para experimentarmos, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento. Para andarmos na Tua vontade, para pensarmos das coisas que são excelentes. Oh, Espírito Santo, nos lava, Senhor, nos limpa, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos faz ver. Oh, Pai, fazermos uma análise das nossas vidas segundo a Tua vontade, segundo o Senhor, quem nos convence de todo erro, de todo pecado, quem nos faz lembrar das palavras de Cristo Jesus, nos faz lembrar, nos faz entender o que essa palavra de hoje serve para nós, Senhor. Quais as atitudes que nós temos tido que desagradam, Senhor, que nós achamos que estamos fazendo certo, muitas vezes até em nome do Senhor, Pai. Até em nome do Senhor, como muitos já fizeram, em nome de Cristo Jesus, Senhor, mas que deturparam a Tua vontade, na verdade não estavam fazendo aquilo que Te agradava, Senhor. Pai, nós queremos fazer aquilo que Te agrada. Nós queremos, como o povo de Israel ali, quando Samuel foi levantado juiz, Senhor, meu Deus eterno, fazer aquilo que agrada o Teu coração, Senhor. Queremos a Tua presença. Já não é pelas cidades que o inimigo tomou, já não é pelas coisas que o inimigo tomou, não, Senhor. Não é pelas coisas que o inimigo tomou, que nós permitimos o inimigo tomar porque fomos desobedientes a Ti. É pela Tua presença. É para viver na Tua presença. É para agradar o Teu coração. Naquelas situações que o Senhor vai nos colocar, naquelas batalhas, irmos como foi Davi. Eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Quando Davi estava ali na frente de Golias, que todo o exército de Israel tinha medo de enfrentar, até o próprio rei Saul tinha medo de enfrentar, mas a vida de Davi, Senhor, como o Senhor estava trabalhando com Davi, Senhor, o Senhor colocou Davi à frente daquele lugar ainda quando jovem, bem jovem, e ele, em nome do Senhor, derrotou aquele que afligia Israel, porque ele confiava em Ti. Testemunhas verdadeiras do Teu reino, eles são. E como naturais que somos, Senhor,
Oh, Pai. Queremos ser no espiritual e no natural, Senhor. Testemunhas verdadeiras do Teu reino. Sermos segundo o Teu coração, Senhor. Andarmos em todos os minutos das nossas vidas e segundos, aonde quer que o Senhor nos leve, na Tua vontade, em nenhum momento falar, olha, Cristo Jesus, fica aí que eu vou ali. Não, Senhor. Ah, Senhor, queremos o Senhor em todo tempo, no momento de calar, no momento de falar, no momento de levar numa face, dar a outra, no momento de falar com alguém da Tua palavra, uma palavra de amor ou uma palavra de correção, que seja tudo mediado pelo Teu Espírito Santo, no momento de denunciar o pecado, no momento de ajudar o pecador que foi denunciado a falar da palavra do Senhor, Pai, em amor, em respeito, ou da maneira como o Senhor desejar. Oh, Pai, sermos soldados de Cristo, testemunhas verdadeiras do Teu reino. Alcançarmos aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, nos fez sermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos escolheu para sermos. Buscarmos a Tua verdade e a Tua vontade. Pois o Senhor disse, se querem saber aquilo que Deus quer que vocês façam, pergunte a Ele e Ele lhes responderá. Ah, Senhor, que nós tenhamos perguntar ao Senhor e acreditar na Tua resposta e andar conforme a Tua resposta, aquilo que o Senhor quer. Precisamos de Ti, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Consola o nosso coração em Cristo Jesus.